Amigos queridos, é uma alegria inusitada estarmos novamente juntos nessa empreitada de destrincharmos um pouco o que seja dos grandes mistérios da física quântica. Nós estamos estudando a obra A Física do Espírito e nos encontramos no 7º capítulo da sua 5ª parte, que trata exatamente da física dos quanta e sua magia. E hoje nos cabe conversarmos sobre outro dos intrigantes aspectos que a ciência do micromundo nos revelou. E nós já vimos alguns atributos curiosos, digamos mesmo peripécias que ocorrem no micromundo. Já entrevemos alguns dos seus panoramas fenomênicos que nos trazem bastante curiosidade, nos deixam intrigados. Então, nós começamos pela quantização das energias, vimos que as energias no nosso universo estão empacotadas, distribuídas em pacotinhos. Observamos a curiosa indecisão entre ser onda ou ser partícula, o fenômeno dualidade onda-partícula. Já mencionamos os fantasmagóricos saltos dos elétrons pelos níveis da eletrosfera e desmantelamos a matéria como algo concreto, como dizem os nossos ilusórios sentidos, observando que na sua intimidade a matéria é uma abstração e que está feita de ondas impalpáveis e probabilísticas. Então, esses são os aspectos que até agora nós já conversamos um pouco sobre eles. E hoje nos cabe, então, trazer à baila uma outra característica do micro-universo, chamado princípio de incerteza. Nós devemos este atributo do micromundo ao físico alemão Werner Karl Heisenberg. Heisenberg, como normalmente é chamado, nasceu na Alemanha no ano de 1901 e faleceu em 1976. Ele se formou em física na Universidade de Munique e se interessou pela física quântica, de forma que ele se tornou amigo íntimo de Niels Bohr, porque ele esteve lá em Copenhague, na presença de Niels Bohr, efetuando os seus estudos. Os dois se tornaram grandes amigos. E em 1925, Heisenberg instituiu o primeiro corpo teórico da física quântica, ou seja, da mecânica quântica, a mecânica de funcionamento do mundo subatômico, chamada mecânica de matrizes ou mecânica matricial, que foi, então, a primeira vestidura matemática dessa ciência nascente. E, por isso, pelo seu brilhantismo em instituir a mecânica de matrizes, Heisenberg foi premiado com o Nobel de Física de 1932. Então, este é o amigo de hoje. Vamos evocá-lo, então, no seu brilhantismo, na sua inteligência, para nos explicar mais um dos fundamentos da mecânica dos quanta. A história de Heisenberg está um tanto quanto marcada por um fenômeno interessante que vale a pena nós comentarmos sobre ele. Porque, sendo alemão, de 1942 a 1945, durante a Segunda Grande Guerra, o Heisenberg dirigiu o Instituto Max Planck, em Berlim, e lá eles desenvolviam um projeto de um reator nuclear com vistas à criação de uma bomba atômica.
E nosso Heisenberg estava à frente desse projeto. E nós sabemos como seria desastroso para o mundo se o nazismo tivesse desenvolvido a bomba nuclear no período da guerra. Seria, de fato, bastante danoso para o planeta um enfrentamento nuclear das grandes potências, à medida que a América do Norte, né, os Estados Unidos, desenvolveram também a sua bomba em 1945. Né? E não se sabe muito bem por que o projeto nazista da bomba nuclear fracassou. O fato é que Niels Bohr se indispôs com Heisenberg nesta época, porque Niels Bohr não defendia o nazismo, não se coadunava, né, com o nazismo. Dizem que eles chegaram a se desentender. O fato é que os nazistas não desenvolveram a bomba por um erro crasso de cálculos da física, porque chegaram à conclusão, né, no Instituto Max Planck, que haveria necessidade de toneladas de urânio para se produzir a bomba nuclear. Era um erro crasso, um erro realmente que não se esperava que fosse cometido por físicos competentes. Então, muitos questionam que é bem provável que o Heisenberg tenha propositadamente interferido nesses cálculos para que os nazistas não desenvolvessem a bomba nuclear. É uma possibilidade que muitos historiadores aventam, que nós devemos, de certa forma, né, o desleixo da Grande Guerra em decorrência desses cálculos mal feitos. Né? O Heisenberg, na verdade, ele não se pronunciou a esse respeito. E esse fato, então, foi soterrado pela história. Só Heisenberg poderia respondê-lo, né? E não se sabe o que tem acontecido. O fato é que esse fato ficou na nossa história, né? Mas nós devemos a Heisenberg a descoberta de um dos princípios fundamentais da física quântica, chamado princípio de incerteza, princípio de indeterminismo ou princípio de Heisenberg, que foi lançado em suas bases teóricas no ano de 1927, o chamado indeterminismo quântico ou indeterminação quântica. E esse princípio dizia o seguinte, que nós não podíamos aferir os fenômenos do micromundo com a precisão que nós aferimos os fenômenos do universo macroscópico, que lá na intimidade atômica as coisas aconteciam de maneira imprecisa. E a forma como se anunciou essa imprecisão existente no micromundo, na forma como Heisenberg lançou essa ideia, dizia ele que era impossível determinar com exatidão, ao mesmo tempo, a posição e a velocidade de uma partícula subatômica. Não se podia precisar uma dessas medidas. Se você aproximasse uma delas, as outras se tornavam bastante imprecisa. Por que é assim? Ninguém sabia responder por que é assim. O fato é que é assim, constatou-se que é assim. Há uma imprecisão nas mensurações dos fenômenos microscópicos, de tal forma que as medidas que se podem fazer são aproximadas, porque as coisas ali ocorrem de uma forma completamente imprecisa. Então, era um carimbo que se dava ao funcionamento do micromundo. O micromundo funciona de forma imprecisa. Essa imprecisão não dizia respeito apenas à velocidade e à posição das partículas atômicas, mas também ao tempo, à energia, às direções do spin. O spin é a rotação de uma partícula
subatômica, a trajetória que os corpúsculos subatômicos trafegam, não se pode precisar essas trajetórias, de forma que até o próprio espaço naquelas dimensões e as próprias mensurações do tempo estão sujeitas à inexatidão. Então, isso foi muito importante na história do pensamento humano, essa verificação de que o nosso universo, nas suas bases mínimas, nos seus alicerces fundamentais, ele funciona de uma forma imprecisa. Isso apunhalou a objetividade científica. A objetividade científica, na verdade, ela foi ferida nesse aspecto, né? A ciência, até então, sempre trabalhou com mensurações exatas dos fenômenos que lhe interessam. Então, a ciência estava embalada por um sonho de exatidão e de objetividade, é o que chamamos de determinismo científico. Então, a ciência trazia grande afã de precisar todos os fenômenos que ocorrem ao nosso redor, de determinar com exatidão como eles funcionam, de mensurá-los à exatidão. Este sempre foi, né, o grande interesse da nossa ciência até o advento da física quântica, né? A história nos conta que no final do século XVIII, começo do século XIX, né, o Marquês de Laplace, que foi o chamado Newton francês, né, o Pierre Simon, ou Marquês de Laplace, ele defendia as ideias de Newton, ele trouxe toda a mecânica newtoniana para a França naquela época, né? Por isso ele foi chamado de Newton francês. E ele fez um pronunciamento que ficou famoso, que é o chamado demônio de Laplace. O Laplace dizia que nós iríamos conhecer com exatidão tudo que ocorre ao nosso redor, que tudo seria medido, tudo seria pesado, tudo seria analisado, e que nós iríamos decifrar todos os mistérios da vida e do universo, e para atingirmos esse objetivo seria apenas uma questão de tempo. Não haveria limites para a inteligência e para a ciência humana. Um enunciado muito parecido ao do Lord Kelvin, que nós já apresentamos aqui para vocês em outra ocasião. Então, esse sonho mirabolante do Laplace foi chamado de demônio de Laplace, né? Eu não sei por que exatamente o demônio, mas como se fosse uma intenção de dominar o universo, no lugar de Deus, de exercer um poder, né, da inteligência humana, de impor a todos os fenômenos universais o absoluto controle, o absoluto conhecimento. Não haveria limites para a ciência. Isso alimentou o positivismo científico do século XVIII e do século XIX até o início do século XX, precisamente até o enunciado de Heisenberg, até que o homem volta os seus olhos para o coração da matéria e se depara com a inexatidão e a impossibilidade absoluta do homem aferir com exatidão os fenômenos quânticos. Portanto, lá no micromundo, as coisas funcionam de uma maneira muito diferente aos nossos olhos. Ali, então, essa imprecisão, esse funcionamento indeciso dos elementos subatômicos cria o que se chama flutuação quântica, em que os elementos subatômicos estão em permanente oscilação. É um frêmito incansável, que dá, então, um aspecto ao micromundo de algo esvoaçante, de uma névoa. Então, aqueles elementos ali estão intensamente agitados,
não podem ser precisados e medidos, não se podem fazer previsões exatas, eles funcionam em base às probabilidades, né? A probabilidade que já havia aparecido na fórmula de Schrödinger, como nós conversamos no nosso último encontro. Então, essa agitação permanente do micromundo, que nós já conversamos sobre ela, né, a flutuação quântica, exige uma energia, porque aqueles elementos, para que se movimentarem tão intensamente desta forma, há necessidade de uma energia, não se sabe que energia é essa, parece advir de um manancial inesgotável, que nós remetemos ao primeiro motor, a Deus, né, que já conversamos sobre isso também, né? O fato é, então, que esse indeterminismo é que gera as probabilidades, que são duas características marcantes da ciência dos quanta: o indeterminismo, ou incerteza, que é a mesma coisa, e probabilidades. Então, temos ali o universo das probabilidades e o universo das incertezas, duas marcantes características definindo uma característica essencial para o micromundo: a presença do caos. Então, lá no mundo quântico, nós temos o império do caos. Isso, meus amigos, para o cientista da segunda, né, da terceira década do século XX em diante, era algo estarrecedor, era surpreendente se deparar com esse caos nos fundamentos do nosso universo. Caos que era remetido para o acaso. Por isso, Heisenberg tem uma afirmativa que nós queremos ressaltar para vocês. Dizia ele assim: o acaso tem um papel fundamental no universo. Olha só, vivemos num universo em que o acaso tem um papel fundamental. Isso é repetido por todos os estudiosos da física quântica. Brian Greene, por exemplo, ele vai nos afirmar que o fato, né, de nós não podermos precisar a posição e a velocidade das partículas elementares implica que o mundo microscópico é intensamente turbulento. Então, nós vivemos assentados sob uma turbulência. Isso abalou o determinismo científico, feriu de morte a ciência clássica, porque agora as coisas não podiam mais ser precisadas. E o demônio de Laplace sucumbiu, né? O demônio de Laplace não encontrou mais lugar na nossa ciência, né? Einstein foi um daqueles que renegou este fundamento da física quântica. E numa carta escrita em 1926 a Max Bohr, o Einstein disse que Deus não joga dados. Ele não acreditava que Deus fosse um jogador inveterado que jogasse dados com o seu universo. Pouco depois, né, o Max Planck, quando veio essa afirmativa em público, ficou famosa, né? Deus não joga dados. O Einstein era um geômetra, né? Ele acreditava na absoluta ordem do universo. Acreditava que o Criador, que ele chamava de velho, atuava com precisão, com perfeição, com ordem, com sabedoria. E o acaso destituía a sabedoria divina, a precisão do Criador em operar na sua criação. Mas o Niels Bohr respondeu, né, na seguinte, uma frase também que ficou famosa, e Niels Bohr disse: Einstein, deixe de dizer a Deus o que ele deve ou não fazer. Mais tarde, Stephen Hawking nos afirma, né, e dizendo que todos os indícios nos levam a crer que Deus é um jogador inveterado, que lança os dados em todas as ocasiões. E logo a seguir, o Stephen Hawking chega a nos afirmar: Deus não só joga dados, como os esconde. Querendo dizer assim, Deus trapaceia. Né? Então, nós fomos obrigados a engolir a afirmativa da física quântica, baseada em fatos,
Isso não é especulativo, vejam, meus queridos, baseado em fatos de que os fundamentos do nosso universo estão alicerçados num jogo de dados. O jogo de dados é um jogo de azar, é um jogo do acaso. Você lança o dado e tem 6 possibilidades se apresentarem em suas 6 faces, né? Tá certo? Então, nós nos perguntamos, será que Deus não atua na microrrealidade? Será que Deus descuidou da microrrealidade, do microuniverso e deixou o microuniverso entregue às forças do acaso? Nós não podemos conceber um Deus limitado, um Deus que põe ordem no universo macroscópico, mas deixa o microscópico em desordem. Deixa o microscópico ao léu. Assim, muitos dos grandes pensadores da nossa ciência resolveram desacreditar na interferência divina, negar a presença divina, porque Deus, sendo a inteligência máxima, a inteligência suprema do universo, não poderia se comportar dessa forma, criar uma desordem nas bases do mundo para tirar dessa desordem uma ordem superior. É algo realmente, né, que nos deixa em contrassenso. E, de fato, a ciência depois foi caminhando nas suas pesquisas e foi se dando conta de que o nosso universo parte da desordem, parte da imperfeição. A evolução parte da imperfeição. E, aliás, a imperfeição é um dos motores da evolução, porque a imperfeição gera desequilíbrio. Desequilíbrio é que gera um movimento evolutivo no nosso universo. Então, nós estamos caminhando, né, na evolução da imperfeição para a perfeição, da desordem para a ordem, da simplicidade para a complexidade. O nosso universo, né, como também afirma a cosmologia, começa como uma barafunda de forças tumultuosas, que foi a fornalha do Big Bang, né? Então, a imperfeição está na nossa gênese, na gênese do nosso universo, e ela continua ativa nas bases do nosso mundo. E ela acaba gerando, por exemplo, no reino biológico, as degenerações, as degradações, as mutações aleatórias, a degeneração, a desordem, a morte, a destruição. Isso tudo é fruto das forças imperfeitas que regem, que também, não digo regem, que atuam no palco da realidade. Então, infelizmente, amigos, na atualidade, nós não temos como continuar afirmando que Deus exerce o absoluto controle sobre o nosso mundo. Então, infelizmente, as correntes fideístas, oriundas das religiões monoteístas, sobretudo no Ocidente, que persistem, né, na perfeição absoluta do nosso universo e na competência absoluta do nosso Criador, negando o princípio do acaso e o princípio da incerteza, essa ciência acaba produzindo um desserviço para a evolução humana, porque a evolução humana está baseada na evidência, na descoberta de fatos. Então, a ciência quântica nos mostra um fato. Nós devemos explicar esse fato de uma outra maneira, mas não negar a realidade, não negar a existência do fato. Porque lá no micromundo nós vamos nos deparar com o acaso, a desordem, né? Mas, para o estudioso de Ubaldi, fica muito fácil de deduzirmos ou explicarmos essa incongruência. Claro que fica, né? Vocês que estão nos acompanhando até agora sabem perfeitamente que o nosso universo, espaço-tempo, o nosso universo da matéria e da energia, não é o universo originário de Deus. É o universo fruto de um motim que nasce de uma revolta. E toda revolta produz desordem. É evidente, todo motim produz desordem. Todas as grandes revoluções que nós assistimos no palco das nossas civilizações ocasionaram tumultos, destruições, mortes.
Aí a Revolução Francesa, a Revolução Russa, né, a Revolução Vermelha, fazem grandes destruições, fazem grandes tumultos para depois tentarem organizarem as coisas e imporem uma nova ordem. Mas toda revolução que parte de revolta é uma insurreição contra leis estabelecidas, portanto, ela desorganiza. Portanto, revolta produz caos. O caos é filho da revolta. O nosso universo começa no caos. Então, o nosso universo é filho da revolta. E essa revolta advém da queda do espírito, como muito bem nos explicou Pietro Baldi. Portanto, o caos é filho da revolta e ele está presente no nosso universo. Como o Baldi nos explicou, né? O nosso universo é uma construção às avessas, anteposto ao universo perfeito, ao universo divino, o sistema, né? E nós vivemos no universo do antissistema, que nasce do caos. E, através da evolução, ele está sendo reconduzido à ordem primária. Portanto, o nosso universo é fruto de uma desordem, e o caos é a prova desta desordem. Então, o princípio de certeza de Heisenberg para nós, na atualidade, é uma comprovação da queda do espírito, que inseriu a desordem na criação. Porque nós podemos partir de um raciocínio muito simples. Quem cria na realidade do existir? Quem pode criar? Nós podemos selecionar duas entidades capazes de criar. Uma é Deus, que é o grande criador. E Deus criou deuses. Esses deuses criam também. Então, outro elemento que cria é a criatura. Então, nós temos duas entidades capazes de criar no nosso universo: Deus e os filhos de Deus, que são deuses também. Foram criados com poder, altíssimo poder criador. Portanto, nós não podemos imputar o caos do nosso universo a Deus. Se não podemos fazer isso, porque de fato ele é a inteligência suprema, temos que imputá-lo ao outro elemento capaz de criar: o Espírito, o Filho, o Deus Filho. Portanto, meus amigos, o caos presente no nosso universo não vem da inteligência de Deus, vem da inteligência do diabo, vem da inteligência como muito bem já nos disseram tantos estudiosos, é produto nosso, nós o criamos. Então, há uma coisa muito importante que nós vamos voltar a falar disso. Não é a mente humana que gerou este universo, porque nós costumamos analisar os poderes da nossa mente e nós nos perguntamos, mas como que eu pude criar esse universo? Como que a minha vontade pode interferir no funcionamento deste universo? E nós nos vemos completamente incapazes de fazer isso, porque a nossa mente é restrita, a nossa mente não traz todo o poder que Deus nos confiou. Mas esse extraordinário poder reside no nosso ser interno, no nosso espírito, nas profundezas do nosso ser, nós temos esse poder. Então, como espíritos, nós criamos esse universo. Então, não foi a mente humana, mas o espírito, nas origens do nosso universo, é que gerou a nossa realidade. Estejamos atentos a este detalhe, né? É por isso, então, que há um ditado, dizem que é um ditado alemão, que eu acho interessante, que diz assim: o diabo mora nos detalhes. E nós continuamos agindo nos detalhes desse universo, né? Então, a desordem é oriunda da queda. Só que a lei divina interferiu no fenômeno da queda para que houvesse o resgate. Deus caiu com a criatura por amor, amparou o ser no seu desmoronamento.
E a lei divina cuidou de empacotar a desordem. Vejam que interessante, no nosso universo, a desordem está quantificada, a desordem está empacotada em redutos diminutos. Então, ali, meu filho, ali a desordem impera, mas ela está limitada lá no micromundo. A lei universal, a inteligência divina, aproveita esta desordem que impera no micro-universo para gerar uma ordem subjacente e sustentar o funcionamento do nosso universo dentro das suas necessidades, criando assim um funcionamento inteligente. Mas nas suas bases, ele está corroído pela falta de coerência, pela falta de ordem. Mas a lei é tão sábia que ela opera este milagre de transformar o caos em ordem. Isso é maravilhoso, isso é estupendo para a nossa compreensão. As coisas se encaixam, né, numa maravilhosa magnitude, porque nós não negamos a inteligência divina em absoluto e entendemos que nós somos os artífices da desordem. Então, Deus joga dados no universo? Podemos responder a Einstein hoje com toda certeza? Podemos. O que falamos a Einstein? Einstein, Deus não joga dados, meu amigo, você está com a razão. Agradecemos você por ter persistido nessa ideia, porque quem joga dados somos nós. Todos nós que habitamos o espaço-tempo, o palco da energia e da matéria, somos nós os jogadores de dados, que fizemos da casa de Deus uma casa de jogatinas. Porque lá na casa de Deus funciona o princípio de certeza. Aqui funciona o princípio da incerteza. Mas lá não. Lá, no mundo divino, rege a ordem absoluta. Então, lá tudo tende à ordem por um comando natural, inserido na substância. A substância traz o princípio da ordem. Já falamos disso. A substância está subordinada ao fundamento da ordem, então ela é regida pelo princípio da certeza, pelo princípio da precisão. Nós é que contaminamos a substância com o princípio da incerteza. Por isso, agora, no nosso universo, nós assistimos um digladiar dessas duas potências que se revelam lá no micromundo. É o choque das forças do sistema, forças S, com as forças do antissistema, forças AS, forças da ordem, forças da desordem. Ali há este entrechoque. Por isso, vamos assistir lá no micromundo o binômio ordem-desordem. Forças do campo S versus forças do campo AS. Mas as forças do campo S não destroem as caóticas forças do campo AS, porque elas estão sob o império do amor, elas não destroem nunca. Então, elas aproveitam a desordem para construir uma ordem subjacente. Essa é a maravilha da lei, que nos revela a peremptória presença no Criador, no grande jogo de dados que se tornou o nosso mundo, orientando-o no caminho da ordem. Portanto, meus amigos, se os físicos estão cansados de nos dizer, Max Planck, por exemplo, nos afirma: a mente é a fonte da matéria. Schrödinger nos deixou outra frase muito preciosa: o mundo é um construto de nossas sensações, percepções e reminiscências. Ou seja, o mundo é uma construção nossa. Se o caos está presente no nosso mundo, nós somos os seus artífices, claro, está explicado, né? Então, assim, meus amigos, nós podemos explicar o princípio de Heisenberg, né, dentro dessa proposta interessante que o Baldi nos trouxe. E agora nós nos lembramos do Cristo, né, que lá na parábola do joio, está relatada lá em Mateus, capítulo 13, versículo 27, né, e que Cristo pergunta, né, Senhor, não semeaste a boa semente do teu campo? De onde, pois, vem o joio? Né? E na parábola o Senhor responde:
o inimigo veio à noite e semeou o joio em meio à boa semente do trigo. Quando Jesus, então, comparou o reino de Deus a um campo onde o Senhor semeou a boa semente, mas o inimigo veio e espargiu grãos de joio, dando origem ao mal e à desordem. Então, nós vivemos neste universo em que há uma mistura da semente, da boa semente que Deus semeou e da má semente que o inimigo espargiu nos campos do Senhor, né? Que são as potências da ordem, benévolas, criadoras, operárias do Senhor, ordeiras, que vivem em meio às também operosas forças da desordem, do mal e da destruição. E o que o Senhor determinou para resolver essa situação? Que seu campo todo fosse destruído? Não. Que todos crescessem pacientemente sob as benesses do tempo, para que, ao final, as boas florações pudessem ser colhidas em meio às más e não fossem todas elas destruídas. Que maravilhosa parábola essa do Cristo, né? Nós somos o inimigo, nós semeamos a má semente por havermos nutrido a revolta, por havermos renegado a lei do amor, por havermos nos empenhado em fortalecer o nosso egocentrismo em detrimento do amor. Então, nós abalamos os fundamentos do universo divino e geramos um desmoronamento que deu origem ao nosso mundo caído. Então, assim, fica muito bem explicado, né, meus amigos? Eu acredito, eu confesso para vocês que eu fiquei intensamente consolado quando eu aprendi isso de Ubaldi, sabe? Fiquei rindo sozinho ao entender, né, por que a imperfeição está presente no nosso universo, porque, de fato, o universo é um jogo de dados e antes não havia como aceitar essa incongruência com a sabedoria divina, né? Então é isso, meus amigos, que nós gostaríamos de resumir para vocês hoje, né, na nossa conversa. Nós vamos fazer uma projeção aqui para completar um pouco o assunto. Então, nós temos aí uma pergunta capital. Uma pergunta capital para nós. O universo é ordem ou caos? Ubaldi responde categórico para nós, está lá na História de um Homem: o universo não é caos, mas suprema ordem, a lei. Nós podemos negar essa afirmativa? Claro que não. Observamos a suprema ordem no universo. Mas, no nosso universo do espaço-tempo, encontramos também a desordem. Não podemos negar a sua presença. Então, nós temos aí o princípio de incerteza ou de indeterminação ou indeterminismo de Heisenberg, que atesta para nós a presença do caos no nosso universo. E essa incerteza, como né, gostam os físicos e os matemáticos e todos aqueles que alimentam o saber científico, gostam de expressar esses grandes fundamentos em formulações matemáticas, porque a natureza se inscreve em fórmulas matemáticas. Isso é da natureza, não é do homem. O homem apenas descobre como é que a lei se expressa numa equação matemática, né? E o nosso Heisenberg, então, nos lançou essa fórmula que vocês estão vendo aí. Parece complexa demais para a nossa compreensão a princípio. Vamos falar um pouquinho dela, né? Essa é a fórmula do princípio de Heisenberg, do princípio de incerteza de Heisenberg, sabe? E essa fórmula nos diz o seguinte, que o ΔX vezes ΔQ é maior ou igual a H dividido por
4π. Esse H, meus amigos, ele pode ser substituído por H cortado, né? Que é a constante de Planck. H é a constante de Planck, né? E é a constante de Planck resumida, constante de Planck de Dirac. E se nós transformarmos essa constante de Planck na constante resumida, né? no H cortado, o barra H, ela pode ser expressa assim, né? Δx vezes Δp maior ou igual a constante reduzida dividido por 2. Mas vamos nos ater a essa daqui, porque as duas fórmulas são exatamente a mesma, né? O delta é usado na matemática e também na física para nos indicar a variação de determinados padrões ou de medidas, ou mudança. Então, algo que muda, né? O x é a posição. Então, a variação da posição ou a incerteza da imposição. Podemos ler dessa forma. Vezes o que é quantidade de movimento, que é a mesma coisa do P, é o momento, né? Não sei se vocês se lembram aí da física básica, o momento, que é a quantidade de força envolvida no movimento, é igual a massa vezes velocidade de um corpo. Então, massa vezes velocidade é igual a momento, simbolizado por P, e nessa fórmula aqui, por Q, que nós podemos compreender, a grosso modo, como velocidade. Tá? Então, a fórmula diz o seguinte, que a posição de uma partícula, x, vezes a sua velocidade, não pode nunca ser menor que a constante de Planck dividido por 4π. Ora, nós conhecemos esses dois valores. A constante de Planck é um valor fixo, π conhecemos também. Então, isso aqui é um valor fixo, que não muda. Isso aqui marca para nós, meus amigos, no nosso universo, o limite onde nós podemos penetrar. Esse número é pequeniníssimo e ele é o limite da informação. Aí nós vamos encontrar o princípio da incerteza. Ora, essa fórmula nos diz o seguinte, que x vezes q, ou x vezes velocidade, né, posição vezes velocidade, não pode ser menor do que esse valor fixo. Então, se você aumenta o x, você tem que diminuir a velocidade, porque o produto vai dar sempre o mesmo. Estão compreendendo isso? Então, se você aumenta a posição, a velocidade diminui. Se você aumenta a velocidade, a posição diminui. Então, quanto mais você faz a mensuração de x, menos você faz a mensuração de v. Quanto mais você faz a mensuração de v, menos você determina o valor de x. Esse é o significado dessa fórmula. Essa fórmula tem algo interessante para a nossa compreensão. Veja que bacana, né? Se a posição x ela é determinada, por exemplo, por zero, você precisa um elemento, a sua velocidade se torna infinita. Que interessante, né? A velocidade dele se torna infinita. Você não tem como fazer essa diminuição a zero de um elemento, porque o outro sobe de forma exponencial e infinita. Né? Tá certo? E o contrário, se você reduz uma velocidade a zero, o x se torna infinito. O que isso quer dizer para nós? Isso quer dizer muita coisa para nós, meus amigos. Chegamos à mesma constatação da forma de de Broglie, né? Que havíamos constatado que o grande atributo da queda que move o nosso universo é a velocidade, é a vibração. Né? Se você zera a vibração, você se estende ao infinito. É o que a fórmula está te dizendo aí. Né? Então, se você zera a velocidade de um corpo, ele vai adquirir a propriedade da onipotência, ele vai estar em todos os lugares, que é um atributo do universo divino. Você se estende ao infinito. Né? E se você movimenta ao infinito um corpo, você faz o contrário. Né? Você destitui, você
você destitui o posicionamento dele, né? Tá certo? Tá claro, meus amigos? Então, quanto maior a velocidade, menor é o posicionamento de uma partícula. Isso nos leva também, né, a compreender um outro fundamento da física quântica, que quanto mais você confina uma partícula quântica, mais intensamente ela se move, né? Porque você vai diminuindo o x, o v tem que aumentar, a velocidade tem que aumentar. Então, à medida que você reduz a possibilidade, né, de uma partícula se manifestar num espaço muito diminuto, a sua velocidade aumenta absurdamente. Está claro? Ou seja, a velocidade aumentada gera matéria. A velocidade aumentada torna uma partícula pontual. A velocidade aumentada gera a massa. Em síntese, é isso que diz essa fórmula, né? Não sei se eu estou me fazendo compreender, mas é o que nós podemos deduzir dessa famosa fórmula de Heisenberg, né? Que é a fórmula do princípio de incerteza, que nos fala, então, que todas as grandezas físicas podem ser julgadas nessa fórmula. Não é só posição e velocidade, não, né? Como falamos para vocês. Todos os atributos da matéria podem ser julgados nessa fórmula e elas vão se comportar exatamente da mesma maneira, né? Então, aí está a patente, um indeterminismo quântico. Os físicos usam essa fórmula, né, para fazer o cálculo, né, de onde encontrar uma partícula, né, que se torna, então, uma mera possibilidade, né, e não jamais uma exatidão, né? Então, aqui temos uma ilustração interessante que nos demonstra o princípio de Heisenberg, né? Olá, você poderia me informar quando e onde será a palestra do professor Heisenberg? Desculpe, mas eu só posso te dizer a hora ou o local, mas não os dois ao mesmo tempo. Então, você fala, é hora tal, o indivíduo não sabe onde vai ser. Você fala, vai ser em tal lugar, ele não sabe que hora e que dia que vai ser. Essa incongruência, né, do acaso funcionando no micromundo. Isso é verdade, amigos, né? É assim que funciona o micro-universo, nessa imprecisão entre duas grandezas. E aqui está o nosso Einstein, né, dizendo que Deus nos joga dados e nós agora veneramos esse grande gênio do século XX, né, na sua teimosia, na sua insistência de não aceitar o princípio de Heisenberg, né, apesar de ele ter compreendido, apesar de ter não ter podido negar a existência desse fato, mas ele se tornou incongruente para Einstein, né? E se Einstein conhecesse o balde, ele ia resolver essa pendência, né? Ia continuar acreditando que o velho, de fato, não joga dados, que quem joga dados é o espírito que caiu, né? Aqui temos uma outra piadinha que eu acho muito interessante, né? O Einstein, naturalmente, no céu, na presença do Senhor, e ele com um ser humano, mísero ser humano, né? Convidam Deus. Deus quer jogar dados com a gente? Não, obrigado, eu não jogo dados. E o Einstein, então, entrou no frenesi. Olha só, eu bem que falava que ele não joga dados. Borges é o maldito, né? Eu dizia que Deus não joga dados, mas o Senhor fala, talvez amanhã. Né? Talvez amanhã eu vá jogar dados. Né? Aí o Einstein, aborrecido, ele deixa o jogo, né? É uma piadinha que me pareceu muito interessante para ilustrar aí essa questão, né? Então, o indeterminismo universal fala-nos de um elemento importante da nossa realidade. Esse elemento nos remete para o livre-arbítrio, né? Para o fato de que nós temos escolhas. Então, isso é um dos fundamentos da criação, sabe? Na verdade, né, esse indeterminismo ele é filho do princípio de liberdade com que Deus criou os seres, né? Os seres têm direitos de escolher, né? Nós deterioramos esse princípio, evidentemente, porque elegemos a revolta, mas ele continua fundamentado na nossa existência e nos dá a possibilidade de escolhas, de forma que nós não vivemos engessados numa lei determinista, né? Essa lei nos dá um limite de atuação, gerando, então,
um certo indeterminismo no nosso universo. Esse indeterminismo, né, desde que nós caímos na inconsciência e na ignorância, vai gerar para nós também grandes dificuldades na nossa caminhada, porque nós estaremos sempre afetados pelas nossas dúvidas. Isso é, infelizmente, né, uma presença constante na nossa vida. Para onde eu vou? Para a direita, para a esquerda, para o meio, ou voltar? Posso também, né, voltar. E estaremos sempre nessas indecisões, de forma que a nossa existência se torna uma interrogação, embora a lei de Deus continue funcionando na nossa consciência profunda e nos orientando ao melhor caminho a seguir, desde que perdemos a ciência infusa, né, que é o conhecimento perfeito da lei de Deus. Quando conhecermos a lei de Deus em toda a sua profundidade, nós teremos, então, o sabor da escolha ao nosso favor e podemos fazer escolhas certas. A dúvida deixará de existir, mas, por enquanto, nós estamos sob o regime da dúvida. Vivemos no universo da dúvida, né? E o princípio da incerteza, ele está patente na nossa realidade, né? A gente costuma abrir um armário assim, cheio de bagunça, né? E você faz, mas que diabo, né? Tudo que eu deixo ao léu se torna uma grande bagunça, né? Dominado pelas forças do Aécio. Você tem que estar sempre vigilante com as suas gavetas, com os seus armários, porque tudo bagunça com uma grande facilidade, né? Hoje a gente sabe que é o império das forças do caos que estão sempre nos assediando, né? E que nos dão um trabalho danado, porque dá muito trabalho colocar as coisas em ordem, né? E viver com elas em ordem. É muito difícil, né? Tenho aqui na frente a minha mesa de trabalho, que vocês não podem ver, mas é livro, é papel, é bilhetinho, é caneta, tudo espalhado para tudo quanto é lado, né? O império do AS. Então, o AS está sempre presente na nossa existência, né? Induzindo-nos a dúvidas atrozes, fazendo com que convivamos com um certo grau de desordem ao nosso redor. E a gente tem que ter paciência com isso, né? Porque isso é do mundo em que vivemos. E estejamos esperançosos de que isso não há de imperar para sempre, né? Então, aqui nós temos um trecho de Ubaldi que é preciosíssimo para mim, porque ele nos dá a explicação do princípio de incerteza de Heisenberg. Está lá no Sistema, que é um livro de Ubaldi. E diz assim Ubaldi: a descida, a queda do espírito, se prolongou até a profundidade do abismo, representada pela completa inversão de valores, ponto em que o sistema, com todas as suas qualidades, resultou completamente invertido com as qualidades opostas. O bem se tornou mal, né? A ordem se tornou desordem. Então, vamos lá, né? Assim, a luz se ofuscou até se tornar trevas. Treva. O conhecimento se fez ignorância. A liberdade do espírito, a escravidão na matéria, a velocidade, dor. A vida se transformou em morte, o bem em mal. A ordem orgânica do sistema se inverteu no completo caos do antissistema. Aí passa a ser o império do acaso. Aqui nós vamos encontrar o princípio de incerteza de Heisenberg. Então, essa fórmula matemática se aplica à nossa vida aqui no AS. Lá no S, nós não temos a fórmula, não. Nós vamos ter uma outra fórmula, que é o princípio de certeza. E acredito que algum inteligente matemático ainda vai escrever como é a fórmula do princípio de certeza. Eu já pensei nisso, mas eu não consegui fazer a fórmula do princípio de certeza, né? Quem sabe alguém pode se aventurar a realizá-la. Será uma inversão da fórmula do princípio de incerteza, né? Mas nós já estamos conseguindo mais ou menos visualizá-la por aí, né? E o Baldi completa, né? Nós nos movemos, de fato, entre duas realidades, dois mundos, o absoluto e o relativo, o perfeito e o imperfeito.
Esse está no Problemas do Futuro, que foi escrito antes de Deus do Universo. O Baldi ainda não usava a terminologia sistema e antissistema, mas ele tem com clareza como funciona o nosso universo. O nosso universo relativo, o nosso universo do espaço-tempo, é um misto de dois universos, de duas realidades, né? O perfeito e o imperfeito, né? Vamos enxergar, então, a localidade e a não localidade, o dualismo da partícula, a ordem e a desordem, a certeza e a incerteza, né? Isso vai explicar para nós as incongruências da física quântica. Temos, né, clareza disso. Isso nos dá um pouco de alegria, né, ao compreendermos isto, né? Daí é o nosso afã de querer transmitir essas ideias para todos, né? E terminamos aqui o nosso comentário com essa frase fantástica: quando vier o perfeito, o imperfeito deixará de existir. Essa frase precisa ressoar na acústica do nosso cérebro. Quando vier o perfeito, o imperfeito deixará de existir. Quem nos falou isso, gente? Que agora nós entendemos o que ele queria dizer. Paulo de Tarso, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 10. É extraordinário, né? A visão de Paulo de Tarso e como nós compreendemos o que ele falamos depois que o Baldi nos trouxe a teoria da queda. O imperfeito é o nosso mundo em que estamos. Ele deixará de existir. Então, o princípio de incerteza de Heisenberg é transitório. Absolutamente transitório, ele deixará de existir quando vier o perfeito. Quando nós retornarmos ao sistema, quando todo o nosso universo retornar à fonte originária, o mundo perfeito, o mundo divino. Então é isso, meus amigos, que nós tínhamos para trazer para vocês hoje. Nós ficamos agradecidos pelo apoio vibracional de vocês a esta nossa conversa. Esperamos que, de alguma maneira, né, a nossa contribuição venha acalmar o nosso coração e aceitarmos que vivemos num misto de ordem e desordem. E aplaudimos o nosso Einstein, que nos afirmou: Deus não joga dados, e nós continuamos como geômetras que somos, né? Amantes do divino, amigos de Deus, né? Os teófilos que somos, continuamos afirmando: nosso Pai não se dá a jogatina, nós jogamos dados com as forças que o Senhor depositou em nossas mãos. Paz e bem para todos.